Bem, pessoal, hoje temos aqui. Enfim, eu consegui conversar com o meu amigo Eufrásio Júnior. Já fazia tempo que eu queria conversar com ele, né? Parei até um pouco com os podcasts, com as coisas, e agora eu vim para Parelhas fazer um passeio. Eu falei, deixa eu aproveitar aqui. Parei, ele estava trabalhando ali. Falei, para que a gente vai conversar um pouco. E esse aqui é a figura de hoje, com quem nós vamos conversar. Muitos de vocês já conhecem, né? Dos vídeos, das coisas tal, das criatividades. Agora vamos escutar dele. E aí, amigo? Você está bem? Eu tô bem. Tá Teve que vir tranquilo? aqui, né, para poder fazer. Você não podia ir lá. Diga uma coisa que o pessoal quer saber. Você nasceu em Parelhas? Nasci em Parelhas. Nasci, na época, meu pai e minha mãe moravam no povoado, na Cobra. Na Cobra. É um É, povoado que fica próximo aqui, pertence a Parelhas, né? pertence a Parelhas. Aí veio pra cidade quando eu nasci. Ainda morou um ano e meio lá. Aí veio morar aqui na cidade. Entendi. Então você estudou aqui. Estudei aqui. Então, seus amigos de infância são todos daqui. Foi 20. Morei 25 anos na mesma casa lá, na casa do meu pai. Sim. E aqui tem 10 anos. Ah, tá. 10 Aí anos. foi 25 anos na infância, todo na mesma casa. E quando você era criança, você pensava em voar, essas coisas ou não? É, toda criança gosta de avião, né? É, E mas o primeiro, meu pai teve ultraleve, o primeiro que ele teve, eu acho que eu tinha uns 6 anos nessa época. você era criança ainda. Então isso já veio do seu pai. Ele já gostava mesmo da aviação, né? Já gostava. E hoje existe essa estrutura, né, aérea em Parelhas por causa do pai dele, né, que é o Eufrásio. A personalidade aérea de Parelhas é Eufrásio Medeiros. Então, esse é conhecido em todo lugar. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu perguntei, né, para saber onde era Você a se casa. perdeu, né? Quando estava Eu me chegando perdi, aqui, você se me perdeu. perdi. Aí eu parei no lugar e eu perguntei, você conhece Júnior? Eufrásio Júnior? Aí o outro olhou para o outro. Todo mundo conhece. Você vira aqui, vira ali e tal. Aí quando cheguei aqui, que eu conheci, eu contei, né? Aí conheci Eufrásio, conheci ele. Aí eu contei essa história lá do pedido. Aí o Eufrásio me falou, faz o seguinte, você volta por aí pela Em cidade, qualquer lugar da em cidade. qualquer lugar da cidade, e vê se você achar alguém que não conhece Eufrásio. Se cada um que você conhecer, eu pago R$ 100. Cada um que achar que não conhece. Quando eu vi que eu não ia ganhar dinheiro nenhum, eu saí do lugar. Eu falei, não vou perder tempo à toa. Todo mundo conhece. Então você tinha uns 6 anos quando ele comprou o primeiro ultraleve. E aí começou a voar aqui nesse lugar onde é o campo hoje? É, o mesmo lugar. Só que ele não tinha nem uma garagem. E ele aprendeu só nesse tempo. Aprendeu sozinho. O cara que ele comprou veio deixar aqui na cidade e fez um voo nele numa tarde e foi embora. Trouxe numa carreta, no Trouxe rebote. voando. Trouxe voando. De João Pessoa pra cá. Caramba, hein? Era um ML de cabine. Um ml de cabinho. Deve ter feito umas 3 paradas técnicas de uma Foi pessoa para cá. Foi o dia todinho para chegar O aqui. dia todo. Aí você começou, porque hoje é você que é o responsável pelo funcionamento de tudo, né? De tudo. Todo mundo acompanha nos meus vídeos e tudo e sabe que você entrou de corpo e alma na aviação. Aí você continuou estudando, fez todo o seu aprendizado escolar. Você fez faculdade? Não, só Fez terminei o ensino médio. o ensino médio. Aí fez cursos técnicos assim? Não, Não. o único curso que eu cheguei a fazer foi o de piloto privado. Ah, sim, piloto privado. A gente vai chegar lá. Quer dizer que você não fez curso técnico de mecânica, de nada?
Não, eu ainda Nem de moto? também não. Porque Um treinamento. Um treinamento que foi feito da fábrica, que eu participei, foi de manutenção de cadeira odontológica. Ah, Treinamento de 4 dias. tá. Manutenção de cadeira odontológica, porque ele faz isso também, ele é o único que faz isso aqui nessa cidade. Nessa época, meu pai tinha entrado de sócio com outra pessoa para vender material em Caicó. Aí ia vender equipamento também. Aí a fábrica que ia fornecer as cadeiras estava fazendo um treinamento para quem já era técnico. Entendi. Eu não era técnico, mas foi para esse treinamento. Entendi. Aí você teve uma oficina de carro e teve uma oficina de moto, né? Isso. Primeiro foi a de moto, né? Primeiro eu trabalhei em oficina de outras pessoas de moto. Certo. Cerca de uns 4 anos. Certo. Aí ficava de uma oficina, botava para mim, ia para a oficina de outra pessoa, voltava para que eu tinha para minha. Aí foi quando começou a gente participar de corrida de Jeep. A Jeep. Ele comprou um Jeep, eu arrumava o Jeep pra gente correr. Certo. Aí ficou eu arrumando o Jeep do meu pai. Aí os colegas viam que o meu tava melhor, trazia os carros dele também para me arrumar. Entendi. Aí você virou o mecânico da cidade de Mecânico de carro, só que iniciou arrumando o Jeep para corrida. Era trilha, corrida, tudo de Jeep, é? Tudo de Jeep. Entendi. Aí depois você teve um Jeep também. Seu pai tinha um e você tinha outro, é? Eu tive um, do meu pai, eu acho que ele ficou com ele uns 3, 4 anos. Esse Jeep dele, ele acabou com ele até trocando no terreno que hoje é o Vale. Ah, entendi. O Vale dos Voadores. Quando ele vendeu o Jeep dele, com uns 8 meses, mais ou menos, eu comprei um. Só a sucata, para reformar. Entendi. Para fazer o Jeep. Para fazer o Jeep. Claro. Quando eu vim para cá a primeira vez, você ainda tinha um pouco espírito de Jeep, que eu sei que você pegou um Jeep de um amigo seu aí, a gente foi fazer umas coisas de Jeep, né? Porque... E até hoje você gosta também um pouco, né? Gosto do Jeep. Não tem participado que... E aí nesse microleve de cabinho, você começou a consertar esse avião? Isso aí não. Esse de cabinho, eu nem voei nele, que eu era muito pequeno. Entendi. De vez em quando ele tinha umas panas e fazia uns pousos dentro do mato. Sei. Minha mãe não deixou andar nele, não. Ah, entendi. Aí eu acho que ele passou uns 2, 3 anos com ele e vendeu. Vendeu para um cara de Caicó. Que também não foi, ainda ia aprender a voar. Só que em Caicó já existia outro microleve lá, que já era de montante, e era mais alinhado. O motor já era melhor. Aí ele conheceu o dono dele, ficou amigo dele, e de vez em quando a gente ia para lá e voava nesse avião desse amigo dele. Lá em Caicó. Lá em Caicó. Aí lá em Caicó que eu fiz o primeiro voo. Entendi, com meu pai pilotando. Entendi. Nesse microleve do cara de Caicó, na pista em Caicó. Entendi. Eu acho que eu já tinha 9 anos, por aí. Você chegou a pilotar? Cheguei numa das vezes que ele trouxe pra cá. Que ele ficou tão amigo dele que ele trazia pra cá, passava 15 dias, um mês aqui em Parede. E era dele, continuava sendo dele, emprestado. E o dele continuava aqui, o de cabinho? Não, ele tinha vendido já. Ele tinha vendido, certo. Aqui, esse com o tempo, ele acabou comprando esse microleve lá em Caicó. Entendi. Acabou ficando aqui. Ficou aqui. Ele ainda me deu... Um dia que ele chegou a me ensinar como é que era, como é que decolava, a velocidade, ele botou, eu me preparei para decolar ele, aí a gente subiu, uns 20 metros, o motor parou. Aí ele pegou da minha mão e pousou ele em frente, a gente estava em cima da pista ainda. Entendi. Foi o primeiro voo que você realmente ia começar a aprender. A aula acabou logo. A aula acabou logo. Caramba. Aí ele levou de volta para Caicó e devolveu. Devolveu, foi? Sim, nessa aula aí ele ainda não tinha comprado ele.
Ah, entendi. Tava pensando Aí em comprar. com um tempo voou bastante nesse avião aí. Eu já estava voando com ele, mas de passageiro. A aula mesmo não teve não. Aí um período ele trocou isso num Fox 2, lá em Entendi. Caicó. Aí Entendi. em Caicó tinha uma turma que estava iniciando a pilotar. Era Marconi de Patos, João Fernandes e Rui Paulino. Tava tendo aula. Todos os três tinham astro. O astro é aquele que parece com um sapatinho, Era um né? sapato. Um sapatinho, Era a moda naquela época. era. Tinha muitos. E Era no voava ano... bem, né? Ensinou muita Foi gente a no voar. período de 2000 isso aí. Certo. E vocês chegaram a ter um desse aqui, não? Não, tinha um... Quando eles tinham o astro lá, ele tinha o Fox 2. Ah, o Fox 2. E aí ele voava e você foi para lá para fazer... Quem ensinou você a voar? Quem me ensinou foi Sérgio de Campina Grande, Mago Sérgio. Mago Sérgio. Mas não foi nesse período aí. Ah, não foi. Isso aí ele tinha esse Fox, ele vendeu ele, eu acho que foi em 2003. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Eu ainda não tinha tido aula de voo. Aí, Tinha só vontade. só à vontade. Todo voo, toda vez que era para arrumar alguma coisa, eu estava arrumando. Entendi. Quando conheceu o Sérgio, ele começou a dar umas aulas de mecânica, né? Enquanto ia ajeitar. Que ele conheceu o Sérgio quando foi colocar esse Fox para voar. Ele estava trabalhando ali. Eu falei, Júnior, senta aqui que nós vamos conversar. Então ele está com a roupa de serviço do jeito que ele estava aí. Aí você começou a fazer aula com o Sérgio lá em Campina Grande? E ele comprou. Em 2003 ele vendeu esse Fox. Aí passou muito tempo sem afastado de aviação. Sei. Aí foi um tempo que ele se envolveu com um barco, Tá. com lancha. Sei. Teve um período até que eu construí um barco Também? com motor de Opala. Entendi. Depois passou pro Jeep. Aí em 2014 ou 2015 ele se encontrou com o Sérgio, falou em avião. Aí deu interesse de comprar outro. Aí ele foi comprar um Mistral em Jericoacoara. E Sérgio foi com a gente, que era para dar uma examinada no avião. Ah, o primeiro que ele comprou mesmo depois desses aí foi o Mistral e foi aquele vermelho, né? Na época não era vermelho não, a gente pintou. Antes de começar a voar aqui, a gente pintou ele. Ah, entendi. E foi onde começou mesmo, e foi onde você aprendeu. Aí ele já estava 12 anos sem voar. E ele só tinha voado microleve e Fox. Certo. Aí esse Mistral veio para aqui, eu fiz uma reforma nele. E Sérgio começou a vir aqui de mês em mês. Fazia uma aula comigo, outra com meu pai. Mas você fez reforma de estrutura já? Não, reforma de interior, de pintura, ele estava pronto para voar. Tava bom. Só deu uma maquiagem. Um grau. Um grau. Entendi. Aí o Sérgio vinha para cá para ensinar. Vinha para cá, passava o final de semana. Aí ele não foi aprendizado, ele já sabia que foi só uma reciclagem, né? Eufrásio. E adaptação, né? Que o que ele voava era diferente. Sim. E foi nesse justamente que você aprendeu a voar? Foi. Ele tá até esse que tá na foto. Ah, o que tá na foto ali. Entendi. É o vermelhinho que eu já voei um aprendi a voar com ele. Ele resolveu trocar a camisa. Disse essa aí, eu estava trabalhando com ela, já estava suja. Dá para eu trocar essa camisa? Eu falei, dá. Trocar. Então vamos começar de novo aqui. Aqui tá tudo certinho. Beleza. Então vamos continuar agora com a camisa melhor, porque estava ruim com aquela. E então nós estávamos falando do aprendizado no Mistral. Aí ele já era vermelho? Foi eu que pintei de vermelho. Você pintou ele de vermelho. Tinha prefixo, tudo ou não? Tinha, ele é o Alfa Bravo Delta. Alfa Bravo Delta. Muito bem. Aí você aprendeu a voar com o Sérgio. E aí vocês continuaram... Ele deu umas aulas, mas não solou, sabe? Ah, ele não solou? Tava demorando muito o solo.
Era uma aula com o pai e outra comigo. Sei. Aí às vezes passava um mês ou 40 dias, 2 meses para poder voltar aqui. Aí eu tô ansioso para voar. Eu conversando com o pai, ele disse, não tá bom de voar não? Eu digo, eu acho que já tá bom. Então vamos só lá nós dois, eu disse, vamos. Aí, então não teve outra pessoa que solou, vocês dois. Sérgio não veio solar a gente não tinha concluído as aulas não. Ele disse, vamos solar nós dois. Aí entrou eu e o pai no avião. Aí eu fiz uma decolagem, um turno de pista. Aí pousei. Aí quando pousou ele disse, agora é minha vez. Aí a gente trocou de canto. Aí ele fez o voo dele, pousou, fez o solo dele e o meu. Aí ele disse, agora vá sozinho. Aí ele saiu de dentro, eu fui só. Interessante. E depois, quando voltou, ele foi fazer o voo dele. Sozinho. Interessante, né? Uma história interessante. É de quem está com vontade mesmo de voar, né? Para acontecer isso. Não é o caso dele, não é único. Tem muita gente que aconteceu isso, mas essa é especificamente a história deles. Legal. Aí quando eu te conheci, você já tinha um flamingo, tinha 2 flamingos aqui, eu acho. Não, depois veio outro, né? Depois... Quando a gente te conheceu, aquele flamingo já era o segundo flamingo que ele teve. Certo. O primeiro flamingo que ele teve, ele comprou a Marcelo Rosado, em Mossoró. Sei. É esse que está aqui na foto. Certo. E foi o segundo avião, já depois do Mistral, foi esse flamingo? Esse flamingo. Entendi. Aí ele tinha um Mistral e comprou esse flamingo. Aí ficou com o flamingo. Ele disse, agora o Mistral é seu. Aí ele me deu o Mistral. Entendi. Aí ficou com o flamingo. Um cada um. Aí voava os 2 por aí. Ia junto. Que legal. Legal. Aí, nesse período, a gente conheceu Rodolfo, que é de Patos. Sim. Rodolfo estava querendo aprender. E ele não tinha avião ainda não. O pai dele tinha sido piloto antigamente. Tinha sido até o presidente do aeroclube. Eu cheguei a conhecer lá a fazenda dele. O pai dele? Em Patos. Não, o pai dele conheci. Fez um jantar lá, foi muito bom. Uma festa muito legal. Estava iniciando, tinha 1 ano ou 2 que estava voando, conheceu ele. Aí ele comprou um Fox que estava parado, não estava voando. Aí foi eu, meu pai e ele buscar esse Fox. Em João Pessoa. Ele comprou, foi com um reboque no carro. Sim. Ele comprou de tic-tac. Tiraram as asas e trouxeram desmontado. Trouxe. Então foi o primeiro mesmo que entrou de fora para você dar uma geral. Foi isso. Eu fiz uma revisão dele e fui ensinar a Rodolfo. Ah, você já virou instrutor? Virei instrutor. Já virou instrutor. Então, quem ensinou ele, o Rodolfo, foi você? Foi. Caramba! Aí ele fez uma pista na fazenda dele. Sim, eu sei onde é. Mostrou a ele. Eu não tinha ido lá ainda não. O pai foi lá visitar, olhou como é que era. Aí, um final de semana ele disse, vamos lá no sítio de Rodolfo. Aí a gente foi no Mistral. Eu e o pai pousei, foi o primeiro que pousou lá na pista de Rodolfo. Certo. É longinho daqui em Patos, né? 90 quilômetros. 90 quilômetros. Eu sei que aí eu comecei a vir para cá, comecei a acompanhar a vida do Júnior, eu vi, né? Ele era uma pessoa simples como ele é até hoje, mas ele mal falava. Ele mal falava. Tanto é que colocaram o apelido dele de Comandante Calado, porque ele não dizia nada. Não é verdade? Pouco falava. Era o jeito dele, né? Aí eu comecei, meu jeito de conversar com ele, comecei a gravar. Eu lhe conheci lá pelo canal, né, no YouTube. Aí vi pelo canal que era de Caruaru. Aí consegui seu número. Ah, é você que me conheceu, que entrou pelo canal. Comigo, pelo canal. Entendi. Aí consegui seu número no canal. Não, eu mandei meu número para você. Sim. E você me ligou. Entendi. Aí eu marquei, eu ia em Caruaru, marquei de ir lá na sua pista, em Riacho. Aí você fez até um vídeo. Vocês chegaram voando de Flamingo? Chegou voando de Flamingo. Foi ali que a gente se conheceu?
Foi, que se viu a primeira vez. Caramba, é mesmo, rapaz. Eles chegaram voando de Flamingo lá, ele e o pai dele. O vento estava lateral e eles pousaram ao contrário, pousaram bem. Eu nem lembro o que eles foram fazer lá, acho que foi só me conhecer. A gente ia buscar uma hélice. Tinha comprado a hélice lá na Rupert. Em Rupert. É, verdade. Então vocês pousaram em Caruaru e pousaram em Riacho também. Verdade. Aí a partir dali foi que eu comecei a vir para Parelhas. Foi. Teve outra vez que eu fui lá de carro. Foi certo. Eu, meu pai, Fabiano e Rodolfo no carro. Certo. Tinha muita gente lá. Eu já tinha vindo aqui? Não, ainda não. Ainda não. Depois disso foi que eu vim para cá. Aí você veio para cá a primeira vez, você e Geronildo voando. Ah, é verdade. Teve uma festa aqui, do aniversário do Eufrásio, e ele sempre convidava aquele monte de... É uma festa aérea, né? Comemorando um aniversário. Chegamos aqui e viemos voando de trike, e estava aquela festa. E a gente ficou aqui, dormimos aqui, fomos embora no outro dia, né? Foi, dormiu 2 noites aqui. 2 noites, é. Depois a gente voltou voando também. Aí eu comecei a beber água aqui, aí sempre quer voltar, né? E foi a partir dali que eu comecei mesmo a acompanhar a vida. Segunda vez você trouxe Marisa. Ah, já trouxe Marisa, né? É isso aí mesmo. Aí a caminhada dele na aviação foi assim, só subindo, né? Criatividade grande, né? Então ele sempre foi de fazer as coisas mudar para uma outra forma mais simples, né? Ele é sempre do simples funciona melhor. E tem a história do motor automotivo, né? Do Renault Kwid, que foi o primeiro, foi feito aqui também, que eu saiba, no Brasil, o primeiro foi aqui, né? Kwid, sim, eu acho que foi. Já tinha muita gente voando com outros motores automotivos. Até começou os Volkswagen, né? Mas depois começaram a voar. Tem outros 3 cilindros voando, HB20, UP, acho que já existia. Kwid não tinha história de que alguém tinha adaptado esse motor. Ele me contou a história que foi o que ele escolheu foi por causa de peso, né? Como é que foi? A gente precisava do motor mais leve. Aí ainda Cláudio começou uma pesquisa, comprou até uma moto grande, tirou um motor, chegou a pesar. Eu não gostei, aí ele vendeu de volta, vendeu a moto. Aí Cláudio, andando em uns desmanches em Natal, comprou esse motor sem me avisar que tinha comprado. Que minha intenção ainda era botar um HB20, que era o que eu conhecia, certo, que eu tinha visto, que alguém já ter instalado. Ele chegou com esse motor, aí eu fui pesar, vi que ele era bem mais leve do que o HB20. Assim que eu vi, gostei dele. Quando ele me contou que tinha comprado, eu não achei que ele tinha se precipitado. Sei. Mas no fim assim que eu vi o motor, gostei, esse aqui vai dar certo. Cláudio é o piloto que tem também nos vídeos aí, que foi o primeiro Mistral com motor Kwid, ele fez para o Cláudio. Ele disse, vai dar certo esse motor, eu faço ele caber. É só fazer e voar. E incrível é que o motor do Renault Kwid, ele tem se mostrado até agora que é um motor extremamente forte, assim, no sentido de resistência. Resistente, ele não quebra, né? Não quebra. E tem uma potência boa. É suficiente, né? Ele já tem a mesma potência que o 582, ele já voa bem com esse motor. Tem a potência do 582 e comparado com o HB20, o HB20 é mais forte. É mais forte. Ele é mais forte, mas tem uns 10 kg a mais. Entendi. Era mais interessante para a gente o que fosse mais leve. Mais leve, exatamente. Principalmente para um Mistral, que é um ultra leve bem básico, né? Bem básico na forma de dizer, né? Porque ele já parece um avião. Tem até uma asa dele aqui atrás, olha, que ele faz tudo. Ele faz tudo. Eu já vi ele pegar a asa inteira quebrada, fazer as nervuras de madeira, comprou máquina de serra para serrar, para fazer aqueles contornos. Deve ter até algumas por aí, né? Para gente mostrar. Tem. Olha aí. Olha. É que tá com
resina pregou uma na outra. E a asa é toda feita com isso aqui. Cada marca dessa que vocês estão vendo aqui tem uma peça dessa aqui, né? Então, é fazer inteiro, construção inteira. Isso aqui ele cortava. Cortava não, corta até hoje, né? E cola, e descobriu fórmula de cola, o jeito que era melhor. Eu sei que, segundo o que dizem, esse aqui é mais resistente do que o original, é verdade? É, Né? Porque tá mais forte, é porque aumentou um pouco o diâmetro. sim. E Não as era a mesma colas madeira. também mudaram, tecnologia de cola, né? Uma cola diferente e tal. Então tá aqui, ó. O trabalho que ele começa para fazer a asa. E aí é de asas a trem de pouso, tudo, e ainda essa parte do motor que ele teve que criar. Aí, para isso, você teve que modificar a frente do avião, né? Foi cortada a parede de fogo do avião, o motor entrou um pouco para dentro da fuselagem Entendi. e mudou um pouco a carenagem. A parte superior ficou quase o mesmo desenho. Aí a parte Certo. de baixo mudou um pouco a entrada de ar, a parte que fica o radiador. É porque o 582, que é o original do Mistral, ele é o Rotax 582, ele é refrigerado a água, mas ele tem um radiador menor, né? O motor é mais baixo, a altura do motor. Certo. Aí esse motor é um pouco mais alto e tem o kart. Ele deve ter uns 15 centímetros maior Mais na alto. altura, mais Sim. alto. Aí você teve que achar esses espaços e ainda colocar o radiador, né? Porque o radiador do 582 fica na frente também? Fica na frente. Fica na frente. Aí fica nesse espaço que hoje é o kart do motor. Tá. Aí você teve que achar outro lugar para colocar o radiador. É. Ele tem radiador de óleo também? Não, só de água. Só de água. Então foi isso. E eu lembro que, eu não sei se foi nessa festa que eu vim com o Geronildo, foi, que ele levou esse Mistral para o sítio, lá que é onde é o Vale dos Para Voadores, apresentar um para projeto. apresentar para as pessoas que estavam lá. Não tinha asa, não tinha nada, só a fuselagem com motor, nunca tinha voado e estava com a hélice, e ele deu partida isso lá dentro do galpão lá, sabe? Tava Umas prestes pessoas olhavam assim de longe, como quem diz, meu Deus do céu, né? Porque era diferente, nunca ninguém tinha visto, né? Principalmente no Mistral, né? E aí teve gente que achou que ficava bom, teve outros que acharam que não ia, né? Lá nesse dia. ia ficar pesado, que não ia dar CG. Certo. Outros disse, dá para voar, mas não tem confiança, não dá para viajar para longe. Mais pesado, né? Então ele teve que achar uma forma de melhorar, de mudar o CG. Ficou a dúvida se ia ser seguro, se ia dar para ter confiança de viajar para longe com ele, né? Certo. Aí a gente começou, eu fiz 10 horas de voo com ele aqui. Aí antes de entregar para a Cláudia, eu fiz um voo para Catolé do Rocha, num encontro que teve lá. Uhum. Aí já foi não, pegando... aí para mim, aí eu segui só via rede social, porque eu vi que o Cláudio virou um maluco de viajar para tudo quanto é lado, né? Que era, o avião dele era tudo certinho, legalizado, fazia plano de voo e ia embora para um lado para o outro. Cláudio viajou não sei para que estado, e não sei para não sei o que lá, com motor Quid. Ele disse que no primeiro mês ele já tinha voado mais do que em 2 anos, que ele já era piloto antes disso. Que coisa, que coisa. E teve algumas coisinhas a fazer, assim, esticar uma correia, fazer um negócio, mas nada que desse problema em relação risco, né, de pane. Pane, E ele voou muito, muito, né? E até então apareceu um monte de outros interessados, e aí ele começou a colocar em outros, né? Outros tipos de aeronave também, né? Não só motor de Quid, mas você chegou a colocar outro tipo de motor também em avião, né? Teve um motor Honda Fit, de Cláudio também. Do Cláudio também. Ele vendeu aquele do motor Quid, né? Ele vendeu para Jonas e Jonas não se adaptou com ele, vendeu para
Uma pessoa em Brasília. Eu sei que teve um que ele, do comandante Alain, De Alain. comandante Alain, lá do sul de Minas Gerais, né? Isso. Rapaz, esse aí foi uma novela, porque o avião veio para cá, né? E o Alain veio para cá também, né? Ela me conhecia só pelo grupo de WhatsApp. Só tinha falado comigo no WhatsApp. E aí viu o avião de Cláudio voando e se interessou. Ele disse, eu quero um desse também. Ele disse, você faz, eu digo, mas tem que estar aqui em Parelha. E é muito longe aí. Aí disse, eu vou deixar. Aí ele botou no carro, numa carrocinha, num reboque. E trouxe. Com 2 amigos dele dirigindo. E trouxe de Minas Gerais. Pois é, e o interessante, né, para encurtar essa história aí, eles foram levar esse avião para lá voando. Foram voando daqui, quantos quilômetros foi? 2.300 quilômetros. 2.300 quilômetros no motor Quid que tinha acabado de ser colocado, né? Ele voou pouco aqui, quanto tempo ele voou aqui? Eu voei com ele, eu acho que umas 15 horas. Umas 15 horas aqui. E essa aí foi a primeira aventura mesmo que aconteceram algumas coisas, né? Foi pro encontro, tem aquele bigode do avião que fez uma réplica de um avião. Sim. Aí ele fez um encontro lá na cidade dele, em João Dias, e eu fui pra lá. Cheguei lá, voei com todo mundo, passei o dia voando lá. Com o avião do Alain. Do Alain, certo. E o Alain estava aqui? Lá nesse evento eu voei 10 horas em 2 dias com ele. 10 horas em 2 dias. E outra, a diferença, né? Porque o motor Rotax é 2 tempos, né? Então é mais complicado. Você tem que misturar óleo no combustível, numa dosagem certinha e tal. É um motor mais milindroso. E esse não, é um motor automotivo que você só coloca gasolina e acabou. Troca o óleo no tempo que estimado, que ele deve saber quanto é. No carro é com quantos quilômetros. No avião é diferente, né? No avião é marcado por horas de trabalho. Como máquina. E troca o óleo a cada quantas 50 horas. 50 horas. É parecido, né, com o Rotax, né? O Rotax é 50 horas também, 50 horas. Aí troca o óleo. Óleo e filtro. Óleo e filtro. Bem mais simples do que descarbonizar, né? Porque os 2 tempos tem que fazer descarbonização. 50 horas, 3 litros, 3,5. 3 litros e meio. De óleo. Para fazer 50 horas no 582, ele consome em média meio litro numa hora. 50 horas de voo no 582, você gasta 25 litros de óleo. Entendi. É bem diferente, né? É bem diferente. E essa viagem, eu queria que ele falasse um pouco, porque eles começaram a me mandar os vídeos. Fazia uma perna, me mandava os vídeos. Fazia uma perna e eu fui editando isso aí e fui colocando no canal. Acabou que surgiu uns problemas. O Alain me ligou, não, o próprio Júnior me ligou e falou, olha, tira aqueles vídeos de lá porque está dando um problema, né? Porque alguém fotografou numa pista que não era homologada. Não sei o que foi que aconteceu, eu sei que eu tirei os vídeos. Acho que não tem mais nenhum vídeo dele lá. Do translado, não. Do translado. Mas como é que começou? Conta aí pra gente. Saí daqui, primeira perna foi para onde? A gente pousou em Arco Verde, no Pernambuco. Certo. A segunda perna foi em Fátima, na Bahia. Eu tinha conhecido, lá em Fátima é Chitão. Conheci ele. Chitão. Ele comprou um avião, fez uma pista e publicou umas fotos de um evento que ele tinha feito. Eu entrei em contato com ele, que eu posso pousar aí na sua pista, que eu vou fazer uma viagem. Aí ele se preparou lá, chamou uns amigos, fez um churrasco no dia que a gente estava passando na cidade dele. Entendi. Que é Fátima? Em Fátima. Entendi. Aí pousei em Arco Verde, pousei em Fátima. A gente ficou lá até umas 3 da tarde, junto com ele, chegou lá do meio-dia. Aí decolei para São Sebastião do Passé. Certo, no outro dia. No primeiro dia de viagem. Ah, no primeiro dia de viagem. A gente dormiu na Bahia, São Sebastião do Passé. Comeram churrasco e foram embora. Ainda participando da festa. Entendi.
Foram para São Sebastião do Passé, que é um lugar bastante conhecido lá, né? Isso. Fica próximo de Feira de Santana. Tem oficina de Entre manutenção feira, lá? tem. É grande lá. Eu não conheço. Tem escola. Tem escola também. Um dia eu vou conhecer São Sebastião do Passé. Aí dormiram lá? Dormiu lá. No outro dia de manhã o tempo não estava bom. A gente esperou alguns novos afastar e a gente saiu com destino a ir para Jequié, Na Bahia. na Bahia. Aí decolei com a lã, com uns 20 minutos de voo, as nuvens baixando e o tempo ficando ruim. Aí a gente começou a desviar a nossa rota. Teve um tempo lá com uns 40 minutos de voo que a gente estava mais longe do destino do que quando a gente tinha decolado. De tanto desviar. Tanto desvio que eles acabaram ficando mais longe. Aí foi procurando uma pista no GPS, uma que coubesse uma alternativa, que não tivesse dentro da chuva. Certo. A gente pousou em... não me lembro o nome da cidade, era um aeroporto bem organizado. Estava recém-reformado lá. A gente pousou Na Bahia. na Bahia. Bem antes de Jequié, que era o nosso destino. Certo. Aí esperou o tempo melhorar. E dali a gente decolou quando teve... Dormiram lá? Não, isso Não. era cedo, 11 horas do dia. Certo. A gente decolou, andou mais uma meia hora. E esse planejamento do segundo dia era para a gente dormir em Diamantina. Ah, em Diamantina. Era para esticar bem muito o voo e chegar em Diamantina. E não deu, estava chovendo. Ainda alternou uma pista lá de uma fazenda que a gente pousou, passou mais uma hora lá esperando. O tempo melhorou, a gente decolou. E finalmente chegamos em Jequié. Só que quando chegou em Jequié, que era para ser a primeira perna, a gente já tinha feito 2 pousos no caminho, estava com o tanque cheio. Eu digo, vamos pousar não, vamos seguir. A gente seguiu e pousou em Poções. Era. Poções. Não chegaram em Diamantina. Foi Encontramos lá a gente conheceu esse amigo lá. Pousou, disse, aqui tem um hangar, disse de quem é, era de um mecânico. Aí conseguiram o telefone, ligamos para ele. Ele foi lá, deu uma assistência. Foi buscar combustível com a gente. Aí passou o telefone de uma pessoa lá na fazenda. Uma fazenda em Vitória da Conquista. Tá. Se era melhor vocês seguir para lá, que lá tem a garagem, tem vigia. A gente seguiu para lá e dormiu. O destino era Diamantina, mas a gente chegou só em Vitória da Conquista devido à chuva. Aí dormi o segundo dia. Deixou para sair aí mais tarde, que nós ia pousar. A intenção era pousar em Diamantina. Diamantina. Fez 2 pernas nesse segundo dia, pousou Araçuaí. Certo. Esse trecho foi bem turbulento, chegando em Araçuaí e saindo de Araçuaí. Até perto de Diamantina foi a viagem mais turbulenta que teve. Turbulenta, né? O interessante é que o motor é automotivo, então a gasolina é automotiva. A gasolina serve para ele. E tem uma forma de legalizar esse motor com gasolina automotiva para o avião? Tem, avião experimental pode. Pode, né? Pode. Entendi. Então hoje, na época que Cláudio legalizou o dele, já era com motor Quid no documento. Sim. Que interessante. Tem um engenheiro aeronáutico que faz um laudo. Sim. Sobre as modificações e legaliza isso no avião. Ele acredita, né? Porque se ele não acreditar, ele não assina. Porque muitos engenheiros aeronáuticos nem pilotos são, né? Acho que a maioria, né? Não são pilotos, né? Eu não conheço nenhum. Pois é. Aí ele tem que acreditar no mecânico. E o Júnior, pela bagagem dele, pela experiência, pouco que a gente conversa com ele, a gente vê que ele é coerência pura.
é uma pessoa muito coerente. É simples, fala pouco, mas as coisas dele são tudo certinho. Puxou para o pai. O pai é assim também. Bom, vamos seguir a viagem. Aí pousou em Diamantina. Aí teve uma história. Não foi aí? Diamantina teve. A gente já, sempre nessa viagem, conhecia as cidades e os pilotos que tinha lá, a primeira vez, né? A gente nunca tinha visto. Claro. Lá era André de Diamantina. Ele era um amigo em comum de um outro amigo em comum. Certo. Que fez a ponte para a gente conversar com ele. Entendi. Que acontece e ele bastante. dá um apoio lá na pista. Acontece quando a gente ia bastante no pousar. meio aeronáutico isso. É piloto, vem de avião, é praticamente... Parece que é amigo de infância. Já considera amigo. De infância eu não digo, mas amigo. Já recebe como se fosse amigo de infância. Bom, e aí, o que aconteceu lá? Conta aí. Lá ele estava fazendo... Tinha um avião que eu só tinha visto em vídeo, um AC-15. AC-15. É um kit, né? Vende o projeto. Aí você projeto. fabrica tudo. Certo, o camarada tem que construir em casa, com o projeto. Aí alguém tinha iniciado esse projeto e André comprou metade do projeto feito para ele terminar. Entendi. Aí ele terminou e ninguém lá tinha voado com esse avião. Que motor tinha? Era um Ford 2.0, acho que é um motor automotivo. Motor do Fuso. Entendi. Um motor automotivo. Direct drive? Com redução. Com redução. Certo. Disse esse avião, ele disse já está com 35 horas só no chão. Ninguém voou. Estava lá, funcionava e tudo, era uma asa baixa. É um avião que, para quem entende de avião, para começar, um asa baixa, né? Um asa baixa, parece ter uma asa pequena. Eu nunca tinha voado numa asa baixa. Nunca tinha voado? Não. E aí ele pediu para você. Eu fiquei com a coisa de ver aquele avião voando. E a gente conversando sobre a viagem, e na minha mente estava um avião lá que eu estava olhando que não tinha voado. Você ficou encabulado com isso? Inquieto com esse avião. E aí? Aí chegou uma hora que ele foi mostrar o avião dele. Aí mostrou o motor, mostrou como é que tinha feito. Estava bem feito? Estava bem feito. Entendi. Aí eu digo, você voa? Ele disse, não, eu estou tendo umas aulas de voo, porque eu voo de trike. Ele era piloto de trike. Entendi. E voava com um amigo dele lá. Eu acho que ele não era solo ainda de avião. Mas esse avião tinha construído o avião. Nunca tinha saído do chão. Não, tinha não. Aí eu disse, vamos dar uma volta na pista, ver se ele está trimado, se tem tendência, se tem alguma coisa. Ele disse, vamos. Aí eu fui entrando no avião, ele disse, vai para lá que você vai pilotando, que eu não sou piloto não. Aí eu fui pro lado do piloto. Aí deu umas corridas no chão assim. De que eu vou decolar e pousar na frente. No pátio. Ou na pista de pista. Mas com pouca velocidade. Certo. Vou lá. Tava eu e o dono do avião. Você sabia com quantos quilômetros era a velocidade de decolagem, essas coisas? Não. Minha intenção não era de voar também. Certo. Mas é uma média aí desses aviões, pelo menos 80 milhas. Para sair do chão. Certo. Aí eu fui pro começo da pista, corri a pista, aí fui pro começo, digo, vou decolar falando com o dono. E pousar ali na frente. Tá bom. Aí eu corri, lá a pista lá é num declive. Certo. Que é bem melhor decolar descendo. Certo. Eu digo, eu vou decolar aqui subindo porque eu quero parar em frente. Senão vou pegar a velocidade, fica ruim de eu abortar a decolagem. Sim. Aí eu decolei e no final da pista eu pousei. Aí senti mais ou menos quanto eu precisava para parar. Aí voltei para o começo. Não teve dificuldade de colocar no chão? Foi tranquilo. A primeira vez foi tranquilo. Tá. Digo assim, eu vou fazer isso de novo, só que eu vou esticar mais um pouco o voo. Eu já sei o tanto que ele gasta para parar. E na frente eu pouso de novo. Isso em cima da pista. Aí na segunda vez eu fui
decolei, andei bem mais. Aí no pouso ele tocou assim, não tocou legal, tirei do chão. Aí fui tentar outro toque, aí desisti. Aí ia tentar um terceiro toque na frente. Aí eu olhei para a pista e não tive mais segurança de pousar, aqui ficou pouco espaço para parar. Certo. Aí eu enchi a mão e subi com o avião. Aí subi o avião, mantendo, ele querendo subir o nariz, eu segurando. Nervoso lá, fiz a curva. Ele disse, vamos para perto da pista. A gente foi para perto da pista, fiz o tráfego. Ele passou mal nesse voo. Ele passou mal. Passou. Foi feio o negócio. Ele ficou meio... Meu Deus, né? Imagina, ele nunca tinha voado um avião de asa baixa, o avião nunca tinha voado, é um projeto que você compra o projeto e faz o avião. Um negócio tudo estranho. Eu não digo perigoso porque poderia ser ou não, né? E ele estava fazendo um teste que desconhecido. Nunca ninguém se habilitou a fazer isso. Aí eu fiz o tráfego final, na aproximação, e cheguei, pousei ele, teve um pouco de chime na bequilha dele, ainda no toque do pouso. Sim. Mas pousou bem, bonito. Tem até o vídeo do voo com ele. Certo. E durante o voo, nas curvas, você notou alguma coisa diferente? Na perna base, quando eu inclinei muito na curva, ele quis entrar em faca. Sim, aí eu voltei, por isso eu perdi um pouco do eixo, mas ainda deu para seguir Fez com a uma curva aproximação. mais longa, né? Sim, eu tenho Pra que não diminuir o inclinar ângulo muito. da curva, aí passei o eixo da pista. Certo. Embarrigou na aproximação. Sei. A pista era bem longa, eu voltei para o eixo e nessa mesma aproximação eu fiz o pouso. Entendi. E a lã estava lá no chão, filmando o voo. Assistindo. E você não teve que trocar a fralda, mas o dono do avião O dono teve que trocar a fralda dele. Caramba, que coisa. Que Aí negócio... chegou no chão, ele ligou para todos os amigos dele para contar que o avião tinha voado, e foi uma comemoração. Ele tem um grupo dos construtores desse tipo de avião, que ele botou a filmagem lá do voo, que os outros amigos dele que estavam com o mesmo avião, ninguém tinha voado nele também. Ah, e os entendi. outros projetos igual ao dele. E o dele continua voando, você sabe ou não? Eu acho que ele não voa, não. Nunca mais saiu do chão, foi voo único. Pois é, rapaz, é um negócio que poderia não ter sido... Lá é bem alta essa pista, 4.500 pés de altitude. É difícil a sustentação, né? Porque é muito alto. É uma coisa que deu certo, mas poderia não ter dado também certo, né? Aí a partir dali foi só uma perna final para você chegar em Três Corações, não foi? 3 pontas. Ah, 3 pontas, desculpe. Ele teve mais uma perna no caminho. Em Bom Despacho. Era bem perto de Belo Horizonte. E o avião não teve nenhum problema. Não, nenhum problema. Nada. E era onde a gente chegava, que tinha que abrir para mostrar. Todo mundo queria ver. É um Tirar Mistral. o capuz dele para mostrar o motor. Era um Mistral. Um Mistral. Tá até hoje lá voando. Tá. Trocou o painel, já fez ele já trocou o par de pneu 3 vezes depois que chegou lá. Ah, lá é asfalto, né? É. Voa bastante, gasta bastante pneu no asfalto. Então, esse aí eu acho que foi uma das aventuras, porque ele teve outra também, né? Depois dessa, o primeiro avião, que foi o de Cláudio, ele tinha comprado outro avião, que eu estava montando um motor Honda, aí ele vendeu. O comprador era de Brasília, eu quem fui fazer o traslado, levei o avião para Brasília. Esse primeiro Mistral. Para Brasília foi o primeiro motor Quid. E saiu daqui de Parelhas? De Parelhas, aí eu fui só nessa viagem. Entendi. No primeiro dia... Dá quantos quilômetros? Por terra dá 2.300. 2.200 quilômetros. É uma travessia parecida com a de Minas, né? É longe, muito longe. Para Brasília pegou um mais favorável o vento. Sei. Aí você andou mais. Andou mais. Entendi. Chegou lá sem nenhuma intercorrência. Fez isso em 13 horas de voo. Andei 9 horas num dia.
Eu acho que o dia que eu mais voei, 9 horas num dia. 9 horas. 5 da Sem manhã. almoçar. Sem almoçar. Mas Eu tinha acho que dentro do combustível? avião. Não, parou para abastecer. Eu levei o combustível dentro. Ah, entendi. Até Barreiras. 600 milhas de carro, por terra dá 1.500 quilômetros. Gastei 9 horas nesse percurso. Barreiras, é? Barreiras. Bahia. Sexta-feira, Lá na quinta-feira eu estava engarado em Rangel, comandante Rangel. Sim, eu já ouvi falar. Eu estava quinta-feira no hangar e eu vi a fonia de um avião vindo de Barreiras para Caruaru. Era ele? É o mesmo lugar, né, que você pousou. Tinha muito agrícola lá. Muito agrícola, né? Aí chegou em Brasília, entregou e veio embora, pegou um voo comercial Um voo comercial. E veio embora. E agora tem uma fila de avião para colocar motor automotivo. Tem muito, não consigo mais arrumar a agenda mais, não. Tá melhor a agenda, né? Muito avião, tem uns É uma uns fila. 5 interesses aí para colocar. Tem uma fila. Se ele falar tem uma vaga, tem um monte querendo encostar. Mas ele se organizou, porque eu já cheguei aqui, tinha 3 aviões aqui. Uma confusão. Não tinha jeito nem de andar direito aqui. Porque aqui é a garagem da casa dele, né? O aeroporto, né? Aqui foi a garagem que era a oficina de carro. E virou a fábrica de Era a oficina adaptação. de mexer com Jeep, a adaptação de Jeep, virou a oficina de avião. Entendi. E esse então é isso que ele faz. Hoje mesmo eu acompanhei uma troca de hélice que teve que cortar a carenagem, porque a hélice era totalmente diferente. E é assim, a vida dele é assim, entre as manutenções e os voos. A vida do Eufrásio Júnior, meu amigo. Pois é, rapaz, teve mais alguma coisa que aconteceu durante esse tempo todo que você gostaria de falar? Teve gente incentivou outras pessoas aí para voar, Marquinho de Cuité, no início. No início, nesses voos já estava voando eu, meu pai e Rodolfo. Sim. A gente programava uns encontros assim, inventados na hora. Vamos para Cuité. Aí conheci o Marquinho lá. Marques Júnior, eu lembro, eu assisti o solo dele, tem aqui, tem um vídeo no canal do solo dele. Nunca tinha voado ele, mas desde criança queria um avião e queria se tornar um piloto. Já tinha um terreno na pista, mas nunca tinha voado. Entendi. Aí lá ele fez um voo comigo, aí passou a ter contato com a gente. Eu arrumei um avião para ele, ele comprou. Eu solei ele, ensinei ele a voar. Aí Ademir em Picuí também, que queria, sempre vinha aqui para voar com a gente. Certo. Aí pai tinha um avião, vendeu para ele, eu dei aula a ele. Também Mistral. Também Mistral. Pois é, o Marques Júnior, se eu não me engano, eu fui um dos primeiros passageiros que ele levou em voo, né? Ele falou, você tem coragem de voar comigo? Eu falei, tenho, eu já tinha visto ele voar. O rapaz estava pronto, estava voando bem e voa bem até hoje, né? Ele voa muito bem. Voa muito bem, E aí, nesse dia, a gente fez amizade também. E Parelhas me trouxe, assim, muitos amigos, né? Porque o pessoal que frequenta aqui é tudo gente fina. E a partir daqui eu fui voando com o Eufrásio para uma festa em Touros, lá do comandante Adolfo, que virou um grande amigo também. E eu conheci muito mais a aeronáutica, assim, a parte de ultraleves e aviões, através daqui, do que propriamente lá em Caruaru. Mesmo em Caruaru tendo uma fábrica de avião, eu não tinha voado. Meu negócio sempre foi trike, mini trike. E aí eu cheguei aqui, quando eu conheci o camarada aqui, eu perdi o medo. Aí voei com ele em Cuité, fizemos lá passagem baixa na pista. Voou com o motor desligado. Voou com o motor desligado, exatamente. Fizemos ensaios de pousos curtos aqui em Parelhas, né? Foi interessante aquilo lá. Está lá no canal também. Chegar na cabeceira,
tirar a manete, né, pousar em marcha lenta e o mais curto possível da cabeceira, né? Um deles, eu não sei se a gente fez com o Mistral e fez com o Flamingo. Eu não sei se qual dos dois que a gente tocou no cimento ainda antes do tempo. No Flamengo. Um pouquinho antes de chegar na cabeceira. Tocou antes de chegar. Mas como era ensaio de emergência, foi válido, né? Foi válido e não quebrou nada, nós saímos andando e o avião que estava bom para voar novamente. Então estava bom. Só foi difícil de fazer mais curto com o Mistral, porque esse foi bem curto. Mistral foi. O pouso mais curto que teve o Flamengo foi aquele dia. Foi, né? Foi muito curto. Aí parou 50 metros, né? Uns 50 metros ali parou o Flamengo. Então tá bom, meu amigo Júnior. Fala aí pro pessoal. Dê uma força para quem quer voar. Se você tem um sonho de voar, você procure alguém perto aí da sua área para ir pegando conhecimento e vamos voar. Exatamente. Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo. Espero que vocês gostem. Um camarada que tem uma história muito bonita, muito boa de ouvir. É interessante, né? E é isso aí. Tchau. Tchau.